Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Primeiramente, vamos responder a seguinte pergunta: Professor, por que atualmente os relacionamentos terminam precocemente? Por que os casamentos praticamente não dão certo hoje em dia? Qual o verdadeiro sentido do casamento hoje na sociedade moderna? Né? O Osho tem uma frase, né, que assusta a maioria dos casais, a maioria dos indivíduos que querem constituir famílias hoje em dia, né? Ele tem uma frase muito célebre, na qual eu até fiz uma palestra em cima, né? A frase é: o casamento e a morte do amor. Nós estamos numa sociedade moderna, né, onde as regras e as leis fizeram com que as pessoas tivessem muito mais liberdade em suas escolhas, em seus caminhos. As pessoas amadureceram, principalmente as mulheres amadureceram muito nessa jornada, porque nas épocas antigas existia uma moral, né, ditada pela Igreja Católica, inclusive, né, que as pessoas não podiam se separar. Tá? O casamento acontecia, era aquela bênção da igreja, e aquela velha frase, né, de todos os sacerdotes católicos, né? O que Deus uniu, homem nenhum jamais separa. Né? Então o casamento era uma instituição insolúvel. Né? Então as pessoas já ficavam com esse arquétipo na sua cabeça, na sua mente. Né? Ou seja, me casei é para a vida eterna, é para sempre. Né? Até para depois da morte, até aquela coisa. Né? Então, devido a isso, eu lembro minha mãe, né? Minha mãe se separou, ela sofreu muito com a separação, aqueles arquétipos antigos, na época dela não existia divórcio, era desquite, e o Estado não dava o desquite com facilidade, era uma coisa terrível, era uma burocracia desgraçada. Hoje não, hoje em uma semana você está separado, né? Não tem burocracia nenhuma para fazer isso. Então, a igreja ela foi muito culpada, né, dessa questão. Até o Raul Seixas tem uma música, né, uma letra que ele questiona muito isso, né? É pena que você pense que eu sou seu escravo, né? E você acredita naquilo que o padre falou, né? Então, essas são as questões que fizeram com que os relacionamentos, na verdade, se tornassem uma das maiores prisões que o ser humano criou ao longo da história, né? Porque os relacionamentos, as convivências elas acabam da mesma forma que começam. E se o indivíduo não tem mais como sair disso, de instituir uma prisão institucional, religiosa e tudo mais, é inevitável o sofrimento, né? É inevitável para quem tem que ficar aprisionado junto com uma pessoa que não tem mais nada a ver com ele, com ela. Então, dessa maneira, há a morte do amor. O amor acaba, né? Aí vira ódio. O relacionamento vira um relacionamento de aturação, um relacionamento de escravidão. Né? E o sofrimento é inerente a isso. Né? O verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade, num estado de liberdade profunda do ser. Ele não pode acontecer numa forma aprisionada, numa forma prisioneira. Né? Aí não funciona. E nós criamos isso, a sociedade criou isso. Né? E até hoje, né, as pessoas ainda querem se submeter a essa falsa instituição, né, que é o casamento. O casamento é uma instituição de Estado hoje em dia. Poucos são aqueles que vão para a igreja para casar. Né? E outra, aquela cerimônia dentro da igreja também hoje não significa mais nada para as pessoas. Né? Vira costas é que estão se separando, casando na igreja ou não casando na igreja, não estão nem aí mais com aquelas afirmações do padre e do pastor. Né? Ou seja, as pessoas tiveram coragem suficiente para romper com essas instituições falidas, né? Que mais aprisionavam do que criavam, né, uma forma mais avançada de relacionamento. Então, nós estamos no século XXI, estamos, né, chegando às estrelas, as estrelas estão chegando até nós. Nós não podemos viver, né, uma forma primitiva de relacionamento de 2, 3 mil anos atrás, imperialista, essa coisa onde o macho é o poder da relação e aquela coisa toda. Nós temos que evoluir na forma de nos relacionar. E eu acredito que o verdadeiro relacionamento só pode existir na base do amor. Né? E aquele amor incondicional, aquele amor superior, aquele amor mais cósmico,
As pessoas devem estar juntas porque existe algo entre elas onde uma completa a outra na jornada. As pessoas apenas caminham juntas em determinados momentos dessa vida. Mas não deve existir nem um elo de prisão entre elas, de aprisionamento entre elas. Tá? A qualquer momento, uma das partes pode decidir partir e ir em rumos diferentes. Esse é o verdadeiro estado de lei cósmica superior. Não existe aquela frase que todos vocês inventam por aí quando um relacionamento termina. Ai, ele foi o culpado, ele é o culpado do fim da nossa relação, ele é o culpado. Não existe culpado. A coisa acabou, acabou, acabou. Às vezes pode não acabar para você, mas acabou para o outro. E você não se conforma que acabou para o outro e não acabou para você. Mas às vezes acontece o contrário, acabou para você, mas não acabou para o outro. Aí o outro vira um inferno em torno de você. E isso leva as pessoas a matar o outro, né? Aquele crime passional, né? Aquela coisa terrível, né? Então, de uma primitividade incrível. Os relacionamentos são relacionamentos passionais, ou seja, as pessoas se apaixonam, elas não amam o outro. Não é um relacionamento de amor verdadeiro. É um relacionamento de posse e poder. E nós precisamos abandonar esse estado de coisas. Tá? Então, nós vamos ter um seminário na próxima semana, nos dias 29 e 30, pelo nosso sistema online, onde a gente vai discutir com profundidade este tema. O casamento, padrões de relacionamento e a morte do amor. Por que o amor acaba tão cedo num relacionamento afetivo? Onde está a causa de tudo isso? Né? Onde está o erro que nós cometemos ao casarmos? Tá? Presta bem atenção no que eu estou falando. Tudo é um arquétipo. Tudo é uma forma como que as pessoas criaram para estar juntas umas das outras. Criaram instituições para estar junto com outras pessoas. Será que isso é necessário? Essa é a grande pergunta. Né? Então, na verdade, as instituições de casamento é uma instituição social, no sentido de dinheiro, grana, poder, posses, materiais. Né? Acaba o casamento com quem fica o carro, com quem fica a casa, com quem fica o gato, o cachorro, os filhos, tal. É tudo um jogo de poder, de grana, de dinheiro, né? Você está me entendendo? As instituições são isso, casamento é isso, é uma instituição política, né? E não deveria ser isso. Tá? O homem deveria ser superior a tudo isso. Então venha discutir com a gente isso, né? Na semana que vem, segunda e terça-feira, às 20h30, pelo nosso sistema online. Tá? Para fazer sua inscrição, entre lá em nosso site, laerciofonseca.com.br, e venha participar com a gente, ok? Espero você lá. Namastê, pessoal.